Me fala de você hoje. Trata sobre o ambiente do trabalho, as organizações, as pessoas no mundo corporativo. E para essa conversa, eu tenho uma pessoa que é particularmente para mim importante, porque, né, além de ser alguém com quem eu convivi na época da graduação, é uma pessoa com quem eu mantenho contato, admiro a carreira dele e a forma como ele trata a vida nas corporações. Arthur Fernandes Filho. Ele é formado em psicologia. O Arthur tem um currículo extenso e intenso sobre o mundo corporativo. Para vocês terem uma ideia, ele tem especialização em gestão empresarial, marketing, também tem programação neurolinguística, tem formação em coaching, inclusive várias formações em coaching. Ele também é licenciado em jogo de negócios. Enfim, se eu ficar aqui falando do currículo do Arthur, eu vou passar o tempo que eu quero falar com ele, com o Arthur. Arthur, obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você também, Gilson. É um prazer estar contigo. Você também, e é legal bater um papo com você, porque, claro, né, você é um cara que optou por uma carreira extremamente em alta, que é trabalhar as pessoas no mundo corporativo. Mas eu queria falar primeiro do Arthur, né? Como é que o Arthur escolheu a psicologia e como é que o Arthur, dentro da psicologia, escolheu o mundo dos negócios, o mundo das organizações, o mundo das pessoas e a sua carreira profissional e a vida profissional? Pensando aqui de pronto, frente ao que você está me dizendo, tem uma frase, né, dentro da psicanálise, que é uma linha, uma abordagem dentro da psicologia que eu me embaso bastante, né, e muito embora não como metodologia propriamente dita, mas essa frase diz assim: não somos senhores da própria morada, né? Ou seja, há coisas que a gente precisa conhecer sobre nós mesmos. E aí, a tua pergunta hoje me faz refletir sobre essa frase e sobre, assim, eu acho que eu fui escolhido. Quando as pessoas dizem eu fui escolhido, no meu caso, eu entendo isso querendo dizer assim: bastou que eu tivesse a clareza, né? Não foi, não sei se clareza é o nome correto, mas quando eu tinha lá meus 17 anos, e foi no momento em decidir por essa, por essa carreira, que eu parasse para pensar que era necessário escolher uma profissão que viesse de dentro para fora. É nesse sentido que eu falo que a gente é escolhido, que a gente não é senhor da própria morada, ou seja, muitas vezes a gente pode não estar feliz onde está porque não prestou atenção àquilo que já nos falava internamente antes, talvez por sinais, talvez por atitudes, talvez por erros, né? Talvez por mecanismos de sabotagem, que é uma expressão muito usada hoje, que as pessoas falam: olha, estou me sabotando, ou então mecanismos de onde as pessoas falam: eu me sinto impostor, né? Se a gente se sente impostor, é porque talvez, é provável, que tenha algo interno que precise vir à luz nesse sentido, né? Que você precise descobrir sobre você mesmo. Tem algo que ainda não está sendo plenamente satisfeito ou razoavelmente satisfeito. E aí eu lá com os meus 17 anos, eu parei para pensar sobre, não com esses termos, não com essa cabeça, obviamente, mas eu precisava escolher uma profissão que dissesse de mim e que eu agisse naturalmente com ela, porque eu entendia que a gente precisava ter satisfação no trabalho, ter felicidade no trabalho, estar envolvido com o trabalho e aquilo fosse alguma coisa que tivesse ligado a teus valores, ao teu ser mesmo. Ô, E Arthur, aí, o que eu fiz? deixa eu fazer uma Diga. pergunta antes de você continuar, porque escolher lidar com o ser humano, cara, né, o ser humano é um bicho complicado, né? Claro que eu estou falando aqui da minha posição, lido com Eu pessoas. brinco com essa É. expressão também. Nós somos o bicho mais complexo que existe na face da Terra. Aí você escolheu fazer disso tua profissão. Aí você falou que você vai entrar no curso de psicologia desafiado por uma coisa que você buscou internamente, mas lidar com gente. É desafiador isso? Como é que foi essa descoberta do ser humano, entendendo a mente humana, a percepção do ser humano no mundo? Por curiosidade e por perceber que eu ficava com os olhos nisso, né, no ser humano, entende? Então, na minha história, eu aos 17 anos, eu tinha que ir 10 horas para a cama, naquela época, né, era a cultura da época, 10 horas tinha que estar na cama, não tinha celular, não tinha né, a televisão já tinha, mas a regra era essa,
E eu, então, habituado a ir para a cama cedo, 10 horas já estava na cama, já com, né, tudo arrumadinho para dormir, mas não tinha sono. Eu sempre fui muito noturno. E aí eu falei, bom, deixa eu pensar no que eu preciso fazer, porque eu não tinha aquelas idealizações que eu tinha da infância, do que eu seria enquanto profissional, do que eu faria da vida e tal, já não se sustentavam mais. Para você ter uma ideia, era engenharia civil, né? Cara, nada a Né? ver. Porque era uma criança que via construções, que via máquinas, que via essas questões ligadas a obras, que a família passou por isso, tá? Construiu coisas comerciais e tudo mais, era um posto de gasolina, depois era casa, né? E aí, construindo essas questões, essas obras, e aí eu paro, bom, isso eu já sabia que não era, também eu percebi que a área de exatas não era minha praia, então eu tinha que pensar em alguma coisa. Eu usei esse período de 10 horas da noite para ficar refletindo. Então, se for parar para pensar, só essa atitude, né, eu tenho, e aí eu parei para pensar o quê? Que eu precisava escolher algo que eu fizesse hoje, com as palavras de hoje, que eu fizesse de forma espontânea, sistematicamente de forma espontânea. Eu brinco dizendo que eu fizesse sem querer, querendo, né? Ou seja, Entendi. então né? Ou seja, quando eu menos percebesse, eu estava fazendo. E aí eu fui refletir sobre a minha história. E aí eu identifiquei. Você, como eu, né? Eu acabei não ficando na psicologia, você se formou e se transformou num profissional que você é na área. Mas eu vou falar a minha experiência, queria saber se você teve ela também. Afinal de contas, a gente era homens na década de 1980, entrando num curso de psicologia e família. Minha família ficou meio assim: você vai fazer psicologia e tal, né? Muito aquela coisa do gênero, psicologia não é prova. Você teve disso também? Seus pais, como é que eles aceitaram? Como assim, não vou fazer engenharia, eu vou fazer psicologia. Como é que foi isso? Psicologia não estava no meu radar, né? Não foi. Deixa eu olhar que cursos tem, então eu acho que eu vou fazer psicologia. Não, a escolha realmente foi olhando para dentro, Você né? E aí queria você mesmo, vai entender. queria mesmo. Eu estava convicto, mas por que eu cheguei nessa convicção? Eu parei para fazer a minha autoanálise, vamos dizer assim, né? Nesse período. Então eu percebi que eu tinha uma influência humanista muito forte, cristã. Eu estudei em colégio marista, família família católica, né? Muito a minha avó, a minha mãe principalmente. E aí eu assistia muitos vídeos sobre os irmãos maristas, sobre Marcelino Champagnat, né? E assistia muita história de Jesus Cristo, do catolicismo e tudo mais. E o sentido humanitário de tudo isso me era importante, né? Por formação de valores de família também. Então, e eu olhava e prestava muito atenção nisso, ajudar as pessoas. Então, quando eu paro para refletir à noite sobre o que eu poderia fazer, eu me vejo sistematicamente ocupado, meus pensamentos ocupados com isso, né? Com o sentido humanitário em ajudar as pessoas. Não aquela coisa para inglês ver, não, no sentido de preocupado em tentando entender o ser humano de maneira empática, né? Se doendo pelos outros, como é o cristianismo, né? Entendendo isso. Também vejo que eu gostava de filosofia, então criei um grupo de amigos para estudar filosofia. Criamos, né? Entre os amigos conversamos, né? Então, quando eu paro, eu fiz isso, a gente criou o um grupo de filosofia. Que mais? Os temas mais de diversidade, de homossexualidade e tal, me eram intrigantes e eu transitava bem com isso. Então, eu olho, eu tendo gostado de escutar Secos e Molhados, de onde veio Ney Mato Grosso, né? E olhar aquilo com desprendimento, com tranquilidade, sem problema nenhum. Eu me identificava já como hétero, né? Mas isso para mim era normal. Eu não tinha problema em achar um homem bonito, né? Em ver a beleza humana, né? E me identificava como hétero e não tinha vergonha de falar isso. Eu Nem sempre bem bancava isso. entendido, Arthur, nem sempre bem entendido, porque é legal essas coisas que você coloca, né? Mas para a tua juventude, que foi a mais ou menos a minha, era um negócio que as pessoas jogavam meio de canto de olho, né? Alguém que tinha esse posicionamento. Então eu olho para isso, para mim eu era romântico, né? Sempre fui romântico, gostava desse tipo de músicas e tudo mais, sensibilidade. Eu identifico isso, identifico que eu nas reuniões de família, minha família era o núcleo central de 5 famílias, então era muita gente lá. Eu brincava como todos os meninos, mas eu passo a perceber que eu ficava muito também me ocupando em entender as relações,
pessoais, assim, as motivações das pessoas, por que que brigou, por que que tá brincando, e eu ficava tentando entender o ser humano. Também, isso tudo, eu faço isso, bem, refletindo à noite, né? Isso eu faço sistematicamente, eu faço rodinha de papo cabeça com os amigos, eu gosto desse assunto, né? Eu gosto de entender o funcionamento do ser humano, e eu gostava dessa profundidade. E também uma coisa que eu paro e penso assim, outra coisa que eu gosto de fazer agora às noites, sempre faço, é ficar brincando de rastrear pensamento. Porque eu não tinha sono, então eu ficava rastreando a sequência lógica dos meus pensamentos. E aí, Então quando eu olho você é o para cara que fez meio que isso, uma autoanálise. Você sabia muito bem o que você queria. exatamente, sem perceber, eu estava fazendo, é isso que eu falei, olhar para dentro da gente. E aí, quando eu. Quem que faz isso profissionalmente? Isso e algumas outras coisas que eu fui percebendo, né? Quem que faz isso rotineiramente, como trabalho e tudo mais? Aí, psicologia entrou no meu radar, né? Quando então entra psicologia no meu radar, eu entendo, falei, não, isso sou eu, porque se eu faço tudo isso, e a profissão tem muito dessas questões, e algumas outras que eu fui percebendo, que não me vem de pronto na memória agora, eu olho para isso e falo, opa, peraí, né? Então, talvez, aí eu vou conhecer psicologia. Eu vou conhecer psicologia, leio sobre isso. A outra coisa que tinha me fugido, eu gostava de pesquisar na Barça, que era aquela enciclopédia, né? Aquele compêndio, eu gostava de olhar o ser humano, a biologia, né, do ser humano, eu focava nessas coisas, em história, eu gostava de estudar história, entender os mecanismos, por que que invadiu, por que que guerras, por que isso, o ser humano, eu gostava de entender a origem do ser humano, isso me ocupava também. E Então aí, você foi um cara, psicologia entra no radar, eu você, leio. você é um cara muito focado desde o princípio naquilo que você, de certa maneira, agora eu entendi o que você falou, foi meio que puxado por dentro para fazer psicologia, né? Você tinha, era você olhar, Exatamente. parece que você mesmo se dizia meio socrático, né? Tá dentro de você a resposta, você tirou de dentro de você e tocou o barco, né? Exato. E aí, quando eu chego nisso, leio sobre psicologia, eu falo, não, é psicologia. E tudo, aí sim, definitivamente encaixou. Então não estava no meu radar. Quando o meu pai me pergunta, e aí? Meu pai, né, como bastante, né, a maioria absoluta de homens da época, uma pessoa fantástica, um empreendedor fantástico, aprendi muito sobre isso, trago muito, sempre trouxe muito isso dele, mas machista também na época, É, né? conservador pra caramba, né? Conservador pra caramba, mais ou menos conservador, mas o traço machista, como É os todos pais eram, nossos, né? né? É isso aí. É. Sim. E como é que Aí foi ele isso aí? vira, e aí, decidiu o que você vai fazer, né? Eu sentado à direita do pai, na mesa do almoço, eu sentado à direita do pai, eu sou filho caçula, né? Então eu era bastante, né, privilegiado por isso. Aí, né, eu viro para ele, à minha esquerda, falo, já decidi sim, né? Ele falou, e aí, o que que vai ser? Eu falei, psicologia, né? Ele deu um tapa na mesa, ficou de pé e falou, filho meu não vai fazer isso. Ah, putz, que desafio. É. E aí, Arthur? Já então, de dentro, eu fiquei de pé também, né? Ousei e falei, eu vou fazer o que tem a ver comigo, o que vai me fazer feliz, e isso já está decidido, né? Com o tempo ele foi aceitando, Arthur, porque, claro, você fez uma carreira legal, mas tinha graduação. Ele foi entendendo isso? Como é que foi a Já dentro construção? da psicologia, ele foi entendendo, porque ele era mente aberta, né? Mas ele foi entendendo, e eu sempre fui de compartilhar, de falar muito sobre as minhas descobertas e tudo mais, né? Então, quando eu me formo, ele pôde participar, ele tinha muito orgulho já disso, né? E aí foi essa história, então, ou seja, isso que eu falei, eu fui de dentro para fora, eu identifiquei. E hoje eu assessoro pessoas quando trabalho com as questões ligadas à carreira, à motivação do trabalho e tudo mais, aí eu assessoro a descobrir, né? É muito menos uma análise de mercado, mas que faz parte também, né? Mas muito mais uma análise interna, porque a hora que você se alinha com os teus valores, né? E não só valores, habilidades também, né? Então, um conjunto de capacidades desenvolvidas e até por desenvolver, mas principalmente as desenvolvidas, quando isso se encaixa mais, você está dentro de um trabalho, né, que podem ser vários. Podia ser outro trabalho alinhado à psicologia também, né, com valores e habilidades.
Eu não quero perder essa chance aí do que você está falando, do seguinte, achei muito legal. Você fez esse exercício com você, né? Você tirou de você aquilo que você queria, achei legal, enfrentou seu pai, falou, vou fazer esse negócio, é isso que eu quero para mim. E aí você se dedicou, na tua formação, depois de formado profissionalmente, para uma área que hoje é em alta e a grande angústia de muita gente, que é qual é a carreira correta, qual é a satisfação, qual é o sucesso na vida profissional. Tem muita aquela coisa assim, me realizei profissionalmente. E eu queria que você falasse de um dado que você colocou que eu achei fantástico. O sucesso não está naquilo que a gente quer alcançar, mas naquilo que satisfaz a gente por dentro, que é o que você viveu. É mais difícil mostrar para as pessoas que o sucesso profissional parte do que elas efetivamente são, o que elas realmente querem. É difícil para as pessoas olharem para dentro dela e entenderem o que elas são ou o que elas desejam ser profissionalmente. Como é que é isso? Como é que você trabalha isso? Porque essa é uma questão que eu acho vale ouro, né? Vale ouro e é extremamente importante, né? Obrigado pela pergunta, Gilson. E olha só, repete a pergunta para mim. Se o sucesso. Se o sucesso da gente, que a gente pensa assim, vou pegar os nossos pais, né? Ah, vamos fazer engenharia, vai fazer direito, isso vai dar sucesso. Aí você descobriu que o sucesso teu é aquilo que você já tinha interesse, curiosidade, gostava e desejava, queria realizar. Essa mesma angústia que você teve na tua adolescência, é a angústia que a maior parte dos profissionais hoje tem. Eu vejo um pouco pelas pessoas com quem eu trabalho. Elas estão ali pensando numa carreira, mas elas estão pensando na carreira do jeito certo. A carreira é as metas e objetivos que eu vou atingir, com que eu vou poder comprar, o sucesso que eu vou ter, que as outras pessoas vão me aplaudir. Ou está dentro da gente a ideia de que eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, eu estou fazendo uma coisa que me realiza. Como é que você trabalha isso? Porque eu acho que você deve ter muitos profissionais que se atendem, líderes inclusive, que é uma coisa que você é um especialista nisso, que deve ter uma dificuldade enorme de entender entre o que ele é como ser humano realizado no trabalho e o trabalho que ele faz, que às vezes fala, pô, eu não sou feliz fazendo isso. Como é que é isso? Eu acho que, primeiro assim, que eu acho que eu tive o presente de ter talvez um presente próprio que eu me dei, né, de ser ousado sob esse ponto de vista, mas de bancar a própria idealização, né? Então, na época também, as opções eram em menor quantidade, mas o entendimento de sucesso é aquilo que dá dinheiro e sucesso é o que os outros aplaudem, né? Então, sucesso financeiro e reconhecimento social, né? Também era na época, né? Por que eu falo um presente que eu acabei me dando? Eu acho que o toque de Midas, que eu fui tocado por mim mesmo, né? Ou por alguma outra força, que é assim, foi de pensar, não, o sucesso para mim tem que ser esse alinhamento, né? Por quê? Porque eu já entendia, né? Eu acho que como eu já era psicólogo lá no início, sem perceber, eu já entendia que você não conseguiria, a gente não é senhor da própria morada, que você acabaria fazendo aquelas coisas que você, mesmo não estando onde você quer, ou seja, o teu nível de insatisfação, se sentir impostor dentro de um trabalho, não se sentir tendo sucesso, está insatisfeito com o que está fazendo, mesmo ganhando dinheiro, porque daí sim, eu tenho atendido muitos líderes e alguns deles, né, talvez vários, com muito dinheiro, muito sucesso financeiro e muito reconhecimento social, não estão felizes, né? Mas não é aquela felicidade também tão idealizada. Eu não entendo felicidade como você está sempre, né? Ah, eu estou feliz, está tudo ótimo. Não, felicidade para mim é a capacidade de você sustentar essa variação, né? Que a gente vai tendo, né? Então eu tinha esse entendimento, eu fui tocado por isso, e aí eu sustentei essa idealização. Aí quando eu me formo, claro que psicologia não estava no radar como uma profissão de dinheiro e nem de sucesso, tão um sucesso de aplausos, né? Reconhecimento social. Mas eu estava muito focado nisso já, então, abriu-se um mundo para mim. Para você ter uma ideia, eu sou um leitor contumaz hoje em dia, se a gente pudesse dizer, mas eu não era até entrar na faculdade. Eu começo a ler sobre psicologia, eu começo a devorar livros, o professor dava uma apostila, eu li o livro onde ele tirou a apostila, né? Então eu queria buscar conhecimento, né? Eu lembro, né, eu tomar a liberdade aqui né, jogar um pouco de confete talvez em cima, um professor pediu fazer uma correlação entre o processo de socialização de Freud
e Erich Fromm. Tinha uma apostila escrita por um autor que falava sobre isso, né? E eu acabei não lendo a apostila, mas eu li Freud e li Erich Fromm. Cheguei na prova e escrevi bem assim: professor, eu não li a apostila, mas eu li Freud e li Erich Fromm e vou dizer o que eu entendo do que eles entendem sobre o processo de socialização, né? Claro que o professor, né, achou ótimo, fantástico, óbvio que eu me dei muito bem na prova, né? Porque eu entendia isso. Então, assim, estava ligado a essa curiosidade. Eu queria entender o processo de socialização do ser humano. Então, não me bastava a apostila, eu queria entender o que Freud dizia, eu queria entender o que Erich Fromm dizia, porque isso era uma ocupação minha. Eu já me ocupava disso lá atrás, né? Entende? Então, carreira, Agora sucesso. as pessoas profissionalmente hoje, as pessoas que você atende, essa tua própria experiência, essa tua própria vivência, né? Como é que as pessoas podem atingir isso quando elas já escolheram? Que nem você falou, você tem muitos líderes que são bem-sucedidos, né? Têm negócios de sucesso, são aplaudidos socialmente. Mas você mesmo falou, eles não são satisfeitos com o que fazem. Né? Quando a pessoa já está no caminho andado, é mais difícil de você falar para ela, ó, é possível refazer o caminho? Muita gente hoje pensa, eu quero mudar de carreira, eu quero refazer minha carreira. Qual a grande dificuldade, Arthur? Pensando que você é uma exceção, você é um cara que abraçou. A dificuldade é eu, como muitos, né, que conseguimos entender isso, e alguns entendem sem perceber que entenderam com tanta clareza, é que eu estou, né, eu sou até objeto da minha própria análise, a gente faz muita psicoterapia, análise e assim por diante, com ajuda de colegas. Eu acho que a gente tem que fazer, de certa forma, o que tem que ser feito, né? O que põe, paga a luz, o que te traz o pão e assim por diante. Mas eu entendo, e a gente trabalha sobre isso, é que a grande dificuldade é quando você não olha para esse cara de dentro, para essa parte sua de dentro que está clamando por realização, por também se mostrar, por também encontrar alguma coisa. Talvez você possa encontrar isso num hobby, entende? Talvez você possa encontrar isso em uma atividade social, sem remuneração necessariamente, esse alinhamento. E você pode entender que você não precisa necessariamente encontrar toda a satisfação da sua vida no trabalho. Aliás, há uma preocupação muito grande com relação a isso, né? Porque não é só o trabalho que pode te dar esse encontro, esse sucesso, trabalho remunerado que você tira dali. De tal forma que talvez quem esteja ouvindo é assim: eu posso continuar trabalhando com essa ocupação, que por enquanto é o que me paga, ou então que eu estou nessa empresa, nesse negócio, nesse setor, não é o que eu gostaria de fazer, mas entendo que eu tenho habilidades que eu já desenvolvi e que eu posso talvez até melhorar nesse lado. Só que eu entendo também que tem coisas minhas que precisam encontrar o seu destino, né? Ou seja, habilidades, valores que precisam ser realizados. Você precisa extravasar um pouco naquilo que você faz bem, se satisfaz, que não precisa obrigatoriamente ser seu trabalho. Se tivesse, então, um outro Arthur, se eu fosse uma dessas pessoas, tem muitos Artures por aí, né? De repente, um desses Artures, ele está trabalhando numa área que fala assim, eu não estou feliz aqui, né? Mas, de repente, ele conversa com ele mesmo, ele entende, passa por um processo, né? Ou sozinho, e ele entende que, tá, eu posso ser feliz também com outras coisas, mas isso aqui, por enquanto, me dá dinheiro, né? É como se estivesse dentro, na medida em que você olha para esse seu eu, essa sua parte, né? E você dá vazão a ela através de outras atividades, de um hobby ou outras coisas, você começa a encontrar mais felicidade. Por que isso? Porque mesmo eu também, ou mesmo qualquer profissional de psicologia, ou qualquer profissional de outra área que esteja totalmente alinhado com o seu eu, né, com as suas partes, pode encontrar muita dificuldade no trabalho. Um chefe tóxico, uma empresa tóxica, mesmo você estando alinhado, você tendo certeza. Então, Que é se eu isso que você quer tivesse seguido fazer, o uma ambiente é carreira. ruim. Isso, e aí então, consequentemente, eu estou insatisfeito. E muitas vezes o nível de insatisfação não é com aquele setor, com aquela carreira na qual você se encontra, mas é com as condições ambientais que você está enfrentando. E, e isso ativado muitas vezes por esse lado que fala assim, mas não quero estar aqui.
eu estou infeliz com o que está aqui. E, né, se você não sabe direito o que é isso, você pode achar que está tudo errado. Não necessariamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez eu fui numa das inúmeras palestras que eu assisti de pessoas ligadas ao mundo corporativo e tal. Aí o cara falou assim: ó, a gente tem que vestir a camisa da empresa, mas tem horas em que a camisa da empresa é apertada demais pra gente. Né? Tem hora que ela já não serve mais. Né? A gente às vezes pensa que, nem você falou, o problema é comigo. Mas às vezes o problema não é a carreira que eu escolhi, é o lugar onde eu estou trabalhando, as pessoas com quem eu estou trabalhando. Como é que a gente consegue definir isso, Arthur? Como é que, porque a gente é meio daquela. Pô, será que eu estou fazendo a coisa que eu gosto? Né? Mas às vezes não, você está fazendo o que você gosta. O ambiente não é legal. Hoje em dia as pessoas conseguem ter clareza de até onde vai o que ela quer e o lugar onde ela está? Até onde vai o que eu estou fazendo, que eu gosto, e as pessoas com quem eu convivo? Como é que eu posso definir? Não, eu faço o que eu quero, só talvez não esteja fazendo com a pessoa certa ou com as pessoas certas. Né? Eu acho que isso é o objetivo é o resultado de um processo de reflexão, né? E essa reflexão, via de regra, é importante que ela seja feita através de um terceiro, né? Porque, idealmente, através de um profissional de psicologia, né? Por que eu digo isso? Porque é um profissional preparado e qualificado, né, de acordo com a ciência, autorizado por seu conselho, né? Não é um aventureiro na área psi, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem muita gente que se autoriza, né, sem estar necessariamente regulamentado para trabalhar na área psi, mas você procura esse terceiro, esse olhar qualificado e externo, consegue te ajudar sem aquele viés, né, da tua reclamação, sem o viés da tua insatisfação, sem o viés de uma análise, talvez, de algumas incongruências que a gente tem. Então, como está qualificado para fazer esses entendimentos, sem querer te direcionar, porque é isso que nos caracteriza muito enquanto profissionais de psicologia. Eu tenho que trabalhar a partir do que eu vejo em você, não do que eu entendo que seria o melhor para você, né? Então, quando você busca uma pessoa que te auxilie, né, com essas questões, isso talvez ajude mais. Ou então, tá bom, uma outra pessoa, um amigo, um colega, começa a prestar atenção nesses questionamentos, né? É que a gente ouve muito o próprio viés, então talvez você entende errado, né? O Mas, Arthur, Gilson, o que tá, fala, por favor, fala, eu terminei. acho importante é assim, é, eu vou te dar um exemplo do que ocorreu comigo, que não por isso, mas ocorre muito. Eu trabalhei em um outro setor, eu trabalhei com vendas já. Poxa, então o cara que está falando que já fez isso, foi trabalhar com vendas, eu fui buscar sucesso financeiro, porque lá atrás, né, a psicologia não remunerava tão bem, né? E aí teve um setor que eu vi que era vendas, representação comercial, através do meu sogro e do meu cunhado, que eles ganhavam 10, 20, às vezes 100 vezes mais do que eu estava ganhando. E isso me incomodou, me cutucou, e eles ficavam me desafiando, me desafiando, né? Até que eu decidi Eu vou ir lá, vou trabalhar fazer com isso eles. também, tá? Eu falei, vou fazer essa história. Primeiro achei que era facinho, né? Não era bem assim, mas acabei desenvolvendo habilidades e capacidades para trabalhar nesse setor. E você teve sucesso como área comercial, né? Você teve sucesso na área comercial. Sim, sim, eu montei uma empresa de representação comercial, criei até marca nesse setor, trabalhei com marketing também, né? Aham. Como você já até falou, fui buscar até formação de marketing para trabalhar com isso também. É, e me dei bem, né? Tive sucesso e sucesso financeiro. Mas aquele eu interno não estava feliz com o que estava fazendo, começou a Te brigar puxou entre de si, volta. Te puxou de volta. né? E eu comecei a voltar para a carreira de psicologia, com palestras, com psicoterapia, né, oferecendo psicoterapia, aulas e treinamentos e tudo mais. Isso foi crescendo de volta dentro de mim e começou a competir, né, com esse lado comercial. Eu era representante comercial e gerenciava uma empresa e vendedores. Aí eu pedi para sair, ou seja, eu falei, não, eu não estou feliz aqui, tinha conflito de valores com as empresas, tinha várias questões que não estavam alinhadas, eu fiquei, né, irado com isso e tudo mais, e decidi sair. Mas, 2, 3 anos depois, eu cheguei à conclusão de que eu poderia estar mais bem preparado mesmo para manter também aquela área em paralelo à minha. Só que na época eu não tive condições de estar preparado com isso.
que eu quero dizer? Que se eu estivesse, eu também na época, né, tivesse me entendido melhor, desenvolvido mais algumas capacidades que eu acabei desenvolvendo logo na sequência, 2, 3 anos depois, habilidades e capacidades para sustentar essa duplicidade de trabalho. Então, eu poderia, né, sustentar um pouco mais. Talvez não exatamente do jeito que eu desejaria, porque havia alguns conflitos de valores muito significativos, né? Que aí eu não sustentava isso. Eu realmente, isso me incomodava bastante, conflitos éticos, conflitos de valores, e aí no mundo de vendas era complicado eu fazer isso. Do lado comercial tinha o Arthur bem sucedido, estava indo bem e tal, mas tinha um ser humano, Arthur, que não estava muito bem ali naquele lugar. Né? Aí você retorna e você passa a entender cada vez mais o mundo corporativo. Eu queria falar um pouquinho, a gente está na nossa parte final já, o papo contigo é muito legal, eu não quero perder a chance de falar disso agora, nessa fase final da nossa conversa. Você lida com muitas pessoas. Você você analisa carreiras, você vira inclusive consultor em alguns casos de líderes, você atende líderes, você trabalha com treinamento, com cursos dentro das empresas, enfim, se tem uma pessoa que conhece gente dentro de empresa, eu acho que uma dessas pessoas é você. E você tem hoje um encontro muito grande de pessoas muito novas, vamos pegar os nossos filhos, né? Pessoas novas que estão aí entrando no mercado de trabalho, mas também tem as pessoas com mais idade que têm uma carreira muito longa. Então você tem um encontro geracional muito grande. Você lida com esses dois perfis. Onde está a maior angústia, Arthur? Em quem está começando numa carreira profissional e não conseguiu ainda descobrir o que ele é, o que ele gosta, o que ele deseja ser, esse que está começando agora. Está aí com 20, 21 anos. Ou aquela pessoa que já passou dos 50, dos 60, ainda tem um potencial muito grande ainda de trabalho, tem uma longevidade ainda, mas já fez muito tempo uma carreira, seguiu um caminho, e agora talvez pense em mudar e tenha que se refazer. Onde está a maior angústia? Como que você, que trata com o ser humano dentro do mundo corporativo, como é que o que você analisa e diria para essas duas pessoas? O que está começando e o que quer mudar uma carreira depois de muito tempo? É, toda vez que alguém me faz essa pergunta, Gilson, não só você, né, eu fico parando para pensar aqui, né? Tem um bichinho cri, 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 né? Eu fico, porque não há uma resposta única, né? Mas assim, de maneira geral, né? Mas de maneira geral, eu entendo que o que eu percebo, então, em pessoas jovens, né? Eu atendo alguns bem jovens, né? Eu atendo de 16 para cima, né? E ainda dou analisada no nível de maturidade, porque, né, a minha praia é realmente pessoas mais maduras, mais velhas, mas me dou bem com jovens dessa idade para cima. Tenho, no momento, inclusive, eu diria que é realmente uma coisa que está angustiando muito, que está angustiando a todos, que está sendo falado rotineiramente, é o nível de estresse, de impacto desse novo mundo de redes sociais, esse desgaste, isso está angustiando muito, né? Então, você ter que gerar um trabalho, gerar uma renda frente a esse cenário de desgaste, de sofrimento, né? E que faz com que o olhar fique realmente muito para o sucesso dos outros, para o aplauso, para essas questões, né? Então, é entender mesmo aquilo que esse alinhamento, né? Eu trabalho muito em cima disso, quando você realmente consegue entender e se entender melhor, você fica mais forte, né? Você se sente mais seguro, né? Então, trabalho muito com esse mecanismo de ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras, né? As pessoas percebem-se inseguras, com medo do que está acontecendo, do que vão fazer, querem sucesso e tudo mais. Quando você passa a olhar para você, o que eu usei para mim virou um método, virou um sistema de trabalho, um processo de trabalho, eu ajudo muito nisso. E os líderes mais velhos, também, sob esse ponto de vista, a gente já falou disso, mas uma das coisas que acabou delineando muito o meu trabalho, que eu chamo hoje de clínica do líder, né, é ajudar nesse processo de trabalhar e tratar o lado humano desse ser humano que está numa posição de liderança, né? Então, a clínica do líder hoje é quando a pessoa me procura e aí eu olhar para as questões internas, e elas não são, às vezes, as mesmas. Às vezes,
eu tive um cenário de eu encontro dificuldades em lidar com meus liderados, encontro dificuldade em lidar com a empresa, com o mercado, e quando você olha clinicamente, analiticamente, né, quando você vai buscar isso internamente, você percebe uma história e uma vivência de sofrimento, né, que precisa ser tratada, né? E aí, então, às vezes, eu estou tratando de maneira mais agressiva, encontrando dificuldades, porque eu fui tratado com agressividade. Ou então, se eu não estou com o nível de punch, o nível de energia, agressividade positiva necessário, de posicionamento necessário, frente aos meus liderados, porque tem líderes que acabam hesitando, líderes que acabam sendo muito bonzinhos, né? Eu vou encontrar também na minha história. Então, é para lá de dizer, olha, você tem que agir assim, você tem que fazer assado, é encontrar onde é que isso começou a se desenvolver, que modus operandi que é esse, que padrão que você aprendeu e que você não consegue sair dele. Então, é buscar esse encontro dessas questões internas, né? É entender outras afetações que acabam determinando as tuas dificuldades no dia a dia e você não parou para entender de onde elas vieram e como elas se processam dentro de você. Não sei se eu consegui responder, Não, né? sim, sim. Ô Arthur, eu queria muito agradecer a tua presença, é muito legal te ouvir. Espero que nosso tempo é limitado, mas a fala contigo ajuda a esclarecer muito e eu queria até fortalecer isso, a ideia de que a gente tem que saber efetivamente, né, o que a gente quer, o que a gente gosta para poder fazer a coisa certa, né? Eu queria muito que ficasse essa fala final sua. Eu queria que você fechasse, te dou aí um minuto, dois. Claro que você mesmo falou, não tem receita, né? Mas qual seria o ponto de partida para que o trabalho seja uma coisa que seja satisfaça, né? Nos satisfaça como ser humano e não nos escravize, né? Qual seria a postura de um ser humano para ter no trabalho uma realização, Arthur? Acho que a palavra é para lá de batida, né? Mas é entender realmente, entender a si próprio, olhar, fazer esse olhar. Quando você entende a si próprio, você consegue entender melhor o outro também. Então, a palavra é autoconhecimento, né? Mas autoconhecimento não é aquela coisa superficial, é realmente, eu estou disposto a me conhecer de fato, porque muitas vezes eu reclamo que alguém está competindo comigo, mas eu não percebo que eu estou fazendo igual, eu estou entrando nessa dinâmica competitiva, estou entrando, né, nessas dinâmicas. Então, quando você consegue fazer esse processo de olhar para você mesmo e de alguém, um olhar qualificado que te provoca para você ter esse entendimento, você consegue perceber o que você está fazendo com você mesmo, né? Então, o que eu estou fazendo comigo mesmo? O autoconhecimento. É o autoconhecimento. Arthur, muito obrigado. Uma honra conversar com você sempre. E a tua presença só enriquece essa conversa nossa sobre carreira, profissão, trabalho. Mais uma vez, obrigado, Arthur. Imagina, eu agradeço também a oportunidade, agradeço a todos e fico à disposição, Gilson. Conversamos com o Arthur Fernandes. O Arthur Fernandes, filho. Né? O Arthur é essa pessoa fantástica que eu acho que a questão final que eu quero fechar com essa conversa é aquilo que o Arthur falou agora há pouco. A gente tem que se conhecer. Em todos os lugares que a gente está, se conhecer é estar presente nesses lugares e buscar ser o melhor de nós nesses lugares, que é o mais difícil hoje para as pessoas, né? Se conhecerem. O Arthur é um profissional fundamental e fantástico nessa busca. Até o nosso próximo encontro.